Queridos e amados alunos e irmãos, é com alegria que retornamos a mais uma aula da disciplina Conhecimento Geral da Bíblia, semana de glorificarmos a Deus e também de oração pelo pastor Anísio, que na última segunda não pôde realizar a aula devido a um pequeno problema de saúde, mas glória a Deus, já está bem melhor e acho que na próxima segunda já está fazendo a sua aula normal na disciplina dele. Então vamos estar orando uns pelos outros. Essa é a vontade de Deus para com os crentes, amém? Queridos alunos, já aprendemos nos 5 ensinamentos anteriores diversos aspectos da Sagrada Escritura. A partir da aula de hoje até a penúltima aula, iremos estudar os resumos dos livros sagrados, livro a livro. Agora não é detalhadamente, porque nós temos passado muito tempo, apenas a data que foi escrito, o autor do livro e os principais pontos, ou destaques, ou propósitos do livro. Cada livro tem uma história que nós devemos destacar. Cada livro tem uma parte que nós devemos destacar para ficar mais fácil de compreendê-lo. Então, a partir de hoje, vamos estudar detalhadamente, ou melhor, sucintamente, os diversos livros da Bíblia, começando hoje com o Pentateuco, que é os 5 livros de Moisés. A palavra Pentateuco vem da combinação da palavra grega penta, que significa 5, e teus, que pode ser traduzida como pergaminho, ou seja, manuscritos. Portanto, simples. São 5 manuscritos, 5 pergaminhos de Moisés, que começa a primeira divisão do canônico dos judeus, ou seja, os 5 primeiros livros da lei mosaica, então da lei dos judeus. É conhecido por eles como a Torá, que significa basicamente lei. A lei dos judeus, para os judeus. Isto não quer dizer que nós não possamos recebê-la como aprendizado e referência, não para segui-la. Nós estamos libertos da lei por quem? Por Jesus Cristo, amém? Queridos, o primeiro livro, claro, o livro de Gênesis. O autor do livro é Moisés. É recebido de forma clara, que tanto por judeus como por cristãos, que Moisés, e também referências encontradas no próprio livro, que Moisés foi quem escreveu o livro de Gênesis. Quando foi escrito? O livro de Gênesis foi escrito entre 1440 a 1400 antes de Cristo. Lembrando que antes de Cristo o tempo vai diminuindo. Então, entre 1440 e 1400 é o tempo que Moisés conduziu o povo hebraico a deixar o Egito. Então, qual é o propósito do livro de Gênesis? Vimos que Moisés foi o autor, vimos que foi escrito aproximadamente entre 1440 e 1400 antes de Cristo. Agora vamos, irmãos, a detalhes do livro de Gênesis. Qual o propósito do livro de Gênesis? O livro de Gênesis tem sido, ou é, a raiz de toda a Bíblia. A maioria das principais doutrinas das Sagradas Escrituras estão contidas no livro de Gênesis. É em Gênesis que nós ouvimos pela primeira vez a referência de Jesus Cristo. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis 3,15, que nos diz: E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar.
Aqui Deus, o soberano, está falando à serpente, que diz que colocará inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. Qual é a semente da mulher? Primeiro, Cristo. A semente, Cristo, depois os crentes. A serpente não tem inimizade com descrente. A serpente tem inimizade com os crentes. Não engana-se quem acha que a serpente está preocupada com os descrentes. Este lhe ferirá a cabeça. Cristo, a ação de ferir a cabeça é da semente principal, Jesus Cristo. Agora, o mal personificado através da serpente, do dragão, do diabo, de Satanás, este aí é quem vai atingir o nosso calcanhar, o nosso ponto fraco. A serpente vai atingir o nosso ponto fraco. Mas o crente verdadeiro, aquele cristão crente piedoso que vive e adora a Deus de forma correta, bem e corretamente, ele está livre da picada mortal da serpente. Por quê? Porque o nosso Senhor e Salvador já esmagou a cabeça da serpente para nos livrar. Então, o livro de Gênesis introduz o início das doutrinas, como a queda do homem, a promessa de Deus de salvação para todo aquele que lhe crê, a imputação do pecado no Cordeiro. Nós temos diversos tipos que nos mostram Cristo. Todo o processo do Velho Testamento são tipos para o Novo Testamento. Ou seja, o que está escrito no Velho com relação a Cristo foi cumprido no Novo. O Velho era sombras, o Novo é a realidade. Amém? Irmãos, o livro de Gênesis mostra a eternidade de Deus e indica o princípio de tudo. Gênesis 1:1. Gênesis capítulo 1, versículo 1. E no princípio criou Deus o céu e a terra. Ou seja, se Ele criou é porque Ele já existia. E se Ele criou, o mundo não pode ter sido criado de uma grande explosão. Ele criou tudo, os céus e a terra. Gênesis 1, 26 e 27. Criação do homem. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se mover sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e homem e mulher os criou. Ou seja, o homem natural foi criado, o salvo foi gerado. Foi gerado. Ou seja, irmãos, o salvo é gerado, não criado. O homem é criado, amém? Então temos no livro de Gênesis também a redenção do povo, temos a indicação do Salvador vindouro, temos a criação da família, bendito todas as famílias da terra, no crente Abraão, tem a criação, a origem do povo hebreu. Ou seja, o livro de Gênesis pode ser dividido em duas seções: a história primitiva e a história patriarcal. Como se resume a história primitiva?
a criação, a queda do homem, o dilúvio e a dispersão do povo judaico. E a história patriarcal, como é que se registra? Através de 4 grandes homens. Quais são esses homens, irmãos nossos? O nosso pai na fé, Abraão, Isaac, Jacó e José. São os patriarcas. Então, como se resume o livro de Gênesis? Na história primitiva e na história patriarcal. História primitiva, a criação, a queda do homem. Deus criou o homem reto, mas o homem desviou o seu caminho. A queda do homem, o dilúvio, a dispersão. E a história dos patriarcas resume-se em 4 homens: Abraão, Gênesis de 12 a 25, 8, Isaac, Gênesis de 21 a 35, 39, Jacó, versículo 25, de 21 a 50, e José, Gênesis de 30 em diante, versículo 30 em diante. Irmãos, os versículos-chave de Gênesis são 2 que nós já lemos, Gênesis 1 e Gênesis 3,15, além de Gênesis 12, vamos ler Gênesis 12, de 1 a 3, que mostra a promessa a Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Está a promessa feita ao pai da fé, Abraão. E o último versículo-chave de Gênesis está lá no capítulo 50, versículo 20. Pois bem intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Toda a Bíblia, todos os versículos da Bíblia, elas são importantes. Usando o versículo chave para fechar parte do livro, dos livros da Bíblia. Todos os versículos são chaves e importantíssimos. Todos eles servem para a nossa exortação. Irmãos e queridos alunos, o tema predominante de Gênesis é a existência eterna de Deus e a criação do mundo. Nós notamos aqui que em momento algum o autor, o Espírito Santo, usando Moisés, tenta defender a existência de Deus. Ele não precisa mostrar nada que Deus existe, ele apenas mostra o que Deus faz. A teoria dos evolucionistas, ela perde totalmente o sentido com a criação, porque aqui o autor simplesmente afirma que Deus existiu antes de tudo e que Deus criou tudo. Eu na minha limitação humana, eu fico querendo entender como você crê que não tinha nada e nada teve uma explosão e da explosão surgiu tudo. Eu creio que Deus criou todas as coisas, criou céus e terra. Nós não podemos, irmãos, duvidar uma vírgula sequer do que está contido na Bíblia. A Bíblia é literalmente a palavra de Deus. Amém? Qual é o segundo livro da Bíblia? Êxodo. Quem escreveu Êxodo? Moisés. Quando?
entre 1440 e 1400. Foi quando ele estava tirando o pessoal do Egito. A palavra êxodo significa partida ou saída. Simplesmente. Por exemplo, a saída do povo hebraico do Egito. A saída ou a partida do povo hebraico do Egito. O êxodo dos israelitas marcou o fim de um período de opressão aos descendentes de Abraão. Lembramos que Deus disse a Abraão que ele iria sair da terra e iriam sofrer, viu? Por favor, Gênesis 15. Versículo 13. Então disse a Abraão: saibais de certo que peregrinar será a tua será a tua descendência, e em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Ou seja, uma família que foi como hóspedes para o Egito, uma família que recebeu honra no Egito, um homem, um faraó que não conhecia José, vendo a grandeza de Deus para o povo hebreu, resolveu escravizá-los. Então, esta escravidão faz parte do grande projeto de Deus, que nós não entendemos por sermos limitados, mas o povo em sofrimento, Deus ouviu as orações, as súplicas dos hebreus e permitiu o cumprimento da profecia dele ser herdeiro da terra prometida. Irmãos, o livro de Gênesis abre uma cortina. Para quê? Para mostrar que a redenção só pode ocorrer se houver derramamento de sangue. Não há remissão sem sangue. Como nós podemos associar o livro de Êxodo com a realidade da graça? Êxodo 12, passagem que eu gosto muito. Primeiro vamos ler o versículo 7. E tomarão do sangue e pô-lo em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Pegarão o sangue do cordeiro e colocarão nas ombreiras da porta. Para quê? Por quê? Versículo 13. Aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Ou seja, o mal da morte do primogênito, onde tinha uma casa com sangue nas ombreiras, o mal não via aquela casa. Deus estava, através do sangue do cordeiro, protegendo aqueles primogênitos. Não haverá dentre vós praga de mortandade. Pula-se essa abertura da cortina e chegamos a 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19.
Amém? Sabendo que não foi com coisa corruptível, o prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Ou seja, quando Cristo pagou os pecados naquela cruz maldita e nós cremos, o sangue dele é sobre nós, como sinal de que nós somos remidos. Quando Deus olha para um pecador remido, Ele não vê o pecador, e sim o sangue do seu Filho, um cordeiro imaculado, incontaminado sobre ele. Ou seja, Ele não está vendo o pecador, e sim a ação, a obra do seu Filho. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Hebreus 9, 22. Amém? Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário que o cordeiro viesse, que morresse na cruz, que derramasse o sangue para nos salvar. Qualquer doutrina que exclua o sangue vem primeiro do que a água. Que é isso? Ou seja, primeiro salvo, depois batismo. A água não pode vir primeiro do que o sangue. Primeiro você crê no sangue de Cristo, e o sangue te purifica, te lava de todos os teus pecados. Depois disso é que vem a água. Há um monte de heresias de perdição, a doutrina do Evangelho, anátema, que prega que o batismo salva, que é preciso isso, aquilo outro. Não, a salvação, a remissão é pelo sangue de Cristo, do Cordeiro imaculado. Amém? Versículo chave de Êxodo 1, 8. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ou seja, José vinha ao Egito, o povo hebreu, vinha na proteção do rei, até um que não conheceu a história de José. Depois disso, nós já sabemos, foram para a escravidão. Êxodo 2, 24 e 25. E ouvindo Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Ou seja, Deus ouviu o gemido dos seus filhos, do povo judaico, do povo hebraico. Êxodo 12, 27. E então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou a casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e o adorou. Sacrificar a Páscoa quer dizer comemorar a saída do povo do Egito. E mais dois versículos, capítulo 20, versículos 2 e 3. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, todo o sofrimento do povo hebraico foi por desobediência, a adorar outros deuses, a fazer coisas estranhas às Sagradas Escrituras. Qual o ensinamento para hoje? Nós temos a Bíblia perfeita, então não podemos fazer nada estranho o que está na Bíblia. Não podemos ir além do que está escrito. Aconselho aos amados que leiam o capítulo 20
com mais calma. Leia e analise e aplique os ensinamentos lá contidos para a sua vida, para o aprendizado, para você poder orientar as pessoas incrédulas a servir unicamente e a adorar unicamente a Deus. O terceiro livro do Pentateuco, do livro de Moisés, claro, escrito por Moisés, quando escrito entre 1440 e 1400. Qual é o objetivo do livro de Levítico? Qual é o objetivo? Por que Levítico? Por que esse nome? O primeiro objetivo é fornecer instruções e leis para orientar o povo hebreu no relacionamento deles para com Deus. Eu estava conversando com um cidadão e ele disse que era levítico. Aí eu, que coisa boa, alguém descendente da tribo de Levi. Irmãos, literalmente os levíticos são descendentes da tribo de Levi, separados para o quê? Para apresentar as instruções da lei, para tomar conta do templo, para servir no templo de Deus. Levítico associa-se hoje com músico, não é isso? Levítico é alguém descendente da tribo de Levi que toma conta do templo, do santuário. Era desde o sacerdote até a pessoa que fazia a limpeza do templo. Só podia fazer quem era da tribo de Levi. E um detalhe, os da tribo de Levi ficaram sem herança. Não tiveram direito às terras quando fizeram a divisão das terras prometidas. Eles viviam de dízimo, de oferta dos outras tribos que os mantinham para eles servirem a Deus. Ou seja, as pessoas querem ser levítico para se exaltar. Esse pessoal não tinha direito nem à herança. Criam que Deus iria mantê-lo. Então, lembrando, quem são os levíticos? Descendentes da tribo de Levi, apartado das outras tribos de Israel e dedicado ao serviço do tabernáculo. Este é o Levítico. Irmãos, uma grande parte das práticas ritualísticas de adoração contidas em Levítico retratam de muitas maneiras a pessoa e obra de Cristo. Ele diz que a lei mosaica é a sombra dos bens vindouros. No Velho Testamento, as práticas mostram que eram feitos sacrifícios, ofertas e orações para remir os pecados, tirar os pecados temporários. Inclusive o sacerdote levita entrava para se purificar a si mesmo e depois aspergia o sangue de novilhas e bezerro ou cinza para purificar o povo. Por favor, Hebreus capítulo 10. Versículo 1 apenas. Amém? Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, podem aperfeiçoar os que a ele se chegam. Ou seja, os sacrifícios repetidos não podem ser aperfeiçoados.
não aperfeiçoa melhor, perdão, aqueles que lá estão. Ou todo ano eu vou lá me purificar. Preste atenção, o sentido. Todo ano eu me purifico, mas eu não estou sendo aperfeiçoado. Eu continuo tendo todo ano, repetir o mesmo sacrifício pelos mesmos pecados, porque o pecado foi remido temporariamente. Era a sombra de Cristo, que o sumo sacerdote, maior de todos, iria uma vez só entrar no tabernáculo e por um só sacrifício, por uma só oferta, por uma só oração, iria aperfeiçoar para sempre aos que são santificados. Quando Cristo entrou no tabernáculo, ele efetuou uma eterna redenção. Hebreus 9:12. Nem por sangue de bois e de bezerro, mas com seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Ou seja, os sacerdotes levíticos faziam uma oblação, uma oferta temporária. Cristo fez uma oferta eterna, por isso nós não temos mais sacrifícios nem ofertas. Cristo já pagou por nós. Cristo já pagou, amém? Cristo se fez pecado por nós. Cristo se fez pecado por nós, pecadores. Ou seja, Cristo é o nosso sumo sacerdote. Então, o que significa Levítico? Descendentes da tribo de Levi, separados para servir no tabernáculo. Amém? O quarto livro do Pentateuco, o livro Pentateuco, o livro de Moisés, os livros de Moisés, Números, escrito por Moisés, no mesmo período entre 1440 e 1400 a.C. Irmãos, a maioria dos eventos do livro de Números se realiza no deserto, principalmente entre o segundo e 40º ano da peregrinação. Os primeiros 25 capítulos do livro relatam a experiência da primeira geração. O restante mostra a experiência da segunda geração. Que geração são essas? Como assim? Primeira geração? Segunda geração? Sim, saiu uma geração do Egito e entrou outra geração na terra prometida. Eu custava entender como apenas 2 homens tinham entrado na terra prometida. Como é que entrou 2 homens? Como é que pode? Mas apenas 2 dos que saíram do Egito entraram na terra prometida. Apenas 2 homens. O tema obediência e rebelião, elas estão intimamente ligadas no livro de Números. Mostra a bondade, mostra a misericórdia de Deus para com o povo hebreu, mostra a obediência temporária desse povo, depois mostra também o povo sendo desobediente e se rebelando contra Deus. Deus abençoava, havia o arrependimento, o povo depois endurecia o servir e voltava a desobedecer. Isso foi uma constante. O povo hebreu, é de se destacar a falta de fé desse povo hebreu, porque quando Caleb e Josué, só esses 2 chegaram à terra prometida, só 2 pessoas de uma multidão saiu, mostra que os demais não tiveram a fé suficiente e foram ficando pelo caminho. Agora, essas pessoas, por que ficaram no caminho? Porque não seguiram
os preceitos que a Bíblia, ou que a lei, ou que a Torá mandava. Era diferente de hoje, que nós temos a graça. O próprio Moisés, um homem santo, não entrou na terra prometida. Vocês veem como Deus é um Deus maravilhoso, mas é um Deus também que cumpre o que promete. Ele disse que tinha, como era para entrar, tinha que ser dessa forma, só entra quem fez daquela forma. Agora isso não está falando aqui de salvação, viu? Para não dizer, olha, está vendo, fulano não fez isso, não foi salvo. Ali seguia-se a lei. Hoje é a graça, são coisas totalmente distintas. Mas mesmo nesse período, devemos ter atenção para a passagem. É uma passagem que as pessoas acham interessante, que falam muito sobre ela, sobre a serpente de metal. O que significa essa serpente de metal? Qual é a essência dessa serpente? Números capítulo 21. Versículos de 5. Deixa eu só ver aqui. De 5 a 9. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto, pois aqui nem pão nem água há, e nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: fazer-te uma serpente ardente, e põe sobre uma haste, e será que viverá todo o que, sendo picado, olhar para ela. Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando este olhava para a serpente de metal, vivia. Vamos fazer, irmão, comparar esse versículo com o Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Versículos 14 e 15. Quem olhava para a serpente, vivia. Quem olha para a serpente, Cristo, tem a vida eterna. Versículo 14 nos diz: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, a serpente ardente de metal é um tipo de Cristo. Olhando para a serpente, vivia. Quem olha para Cristo, o autor e consumador da fé, tem o quê? A vida eterna. Não, quem não olhava para a serpente perecia, morria. Quem olhava para a serpente, vivia. Quem olha para Cristo, como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Também em João, capítulo 12, Cristo diz, versículo 32: e quando for
e quando eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Ou seja, Cristo está levantado e Ele nos atrai. Nós não o atraímos, nós não vamos até Ele, Ele nos atrai. Olhando para Cristo, tem-se o que? Vida eterna. Olhando para a serpente natural, a serpente ardente, o homem, tem-se o que? Perdição. Olhando para Cristo, vida eterna. Olhando para o homem, perdição. Então, olhemos para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Amém? Irmãos, versículo-chave de Números 6, de 24 a 26. Gosto muito desses versículos, viu, irmãos? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O Senhor te abençoe e te guarde. Caro aluno, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor te levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Números 12, 6 e 8. De 6 a 8. E disse: ouvi agora as minhas palavras, e se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim como o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? A boca a boca falo com ele, claramente não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Números 14, de 30 a 34. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Naum. Mas os vossos filhos, de quem dizeis, por presas serão, porém nela, aí eles conhecerão a terra que vos desprezaste. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto, e vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto, segundo o número dos dias em que espiaste essa terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Ou seja, pela desobediência Deus se afastou do povo hebreu. Pela desobediência do filho, Deus pode afastar a sua proteção. Jamais poderá deixar de ser pai, mas pode sim deixar afastar a proteção. O último dos estudos de hoje, o livro de Deuteronômio, escrito por Moisés, aproximadamente 1410 a.C. O nome desse livro significa literalmente a segunda lei. Por que a segunda lei? Por que, irmãos? As gerações, primeira geração havia passado, a nova geração deveria ouvir repetidamente a lei para colocar nos corações delas. Quando eles já estavam em condição de entrar no Canaã, frase comum no livro de Deuteronômio é: lembra-te e guarda os seus mandamentos. Lembra-te e guarda. Lembra-te e guarda. O propósito do livro
uma nova geração de israelitas estava entrando na terra prometida, na Canaã. E esta multidão não havia experimentado o quê? O milagre da travessia do Mar Vermelho. Não tinha visto o que Deus fez com o faraó. Então era necessário que alguém relembrasse esses fatos. Por isso que Deus deu a Moisés esses livros, para que a história do povo judaico, a história do povo de Deus, pudesse estar sendo contada hoje para a nossa geração, para não ficar perdida durante o tempo. A preservação da palavra de Deus, eterna e permanente. Os versículos chaves de Deuteronômio 4:2. Amém? Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Já tínhamos uma ordem no Velho Testamento de não acrescentar nem diminuir. Temos essa ordem também no Novo Testamento. Ou seja, não devemos ir além do que está escrito. Irmãos, muitas mudanças na Bíblia. O texto crítico que nós estudamos na semana passada, que faz um verdadeiro estrago da palavra de Deus, e tem muitas pessoas achando que estão lendo a Bíblia, mas estão lendo fragmentos da Bíblia. Portanto, é de suma importância que atentemos para a versão da Bíblia. Qualquer versão não, tem que ser a versão fiel do texto tradicional. Texto crítico, meus irmãos, é levedo ou fermento em grande quantidade. Pode até ficar desse tamanho o bolo, mas fica sem consistência, fica oco. E é o que estão usando nesse mundão religioso, nos balcões. Outro versículo chave, Deuteronômio 6, 4 e 7. De 4 a 7, perdão. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus e único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se. Meus irmãos, nós temos aqui uma ordem dada a Deus ao povo hebreu, mas nós podemos receber também para nossa realidade. Qual é? Ensinarmos nossos filhos no caminho do Senhor. A ordem de ensinar a criança desde pequenininha, falando das coisas de Deus, falando do amor de Deus. Isto é para nós também, irmãos. Não para cumprir a lei, mas para cumprir a perfeita lei de Deus. Ensinar as coisas de Deus aos teus filhos. Se tu ensinar o teu filho de forma correta, ele não irá se desviar. Se tu não ensina, o mundo vai ensinar, e o mundo ensina errado. O mundo não ensina conforme a Bíblia. Deuteronômio 29 e 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. As coisas encobertas pertencem a Deus. As que Deus descobriu pertencem a mim, pertencem a vocês e a nossos filhos. Não devemos tentar descobrir o que Deus não deixou descoberto.
O que está encoberto pertence unicamente a Ele. Não criamos invenções para mostrar que sabemos alguma coisa. Falemos unicamente o que a Bíblia fala. Não queira criar doutrina contrária à Sagrada Escritura. Não queira provar teses que não estão descobertas. Como foi que Deus criou o mundo? Como foi que os animais estavam na arca? Por que o dilúvio não aconteceu? Irmãos, o que a Bíblia não diz, creamos no que ela diz. Não cabe a mim saber qual era o espinho na carne de Paulo. Não cabe, irmão, entender o que Deus fez. Temos que unicamente crer. Há um monte de gente querendo entrar na mente de Deus para dizer o que Deus quis dizer, mas isso não contém na Bíblia. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. O que Ele não quis dizer, Ele não disse, ponto, acabou. Uma expressão bem nordestina: prego batido, ponta virada, não se faz mais nada. Sigamos então a buscar as que estão descobertas. Aqueles nos pertencem. A que pertence a Deus é dele. Irmãos, a Bíblia tem um tesouro inestimável para tu pesquisar, para tu se deliciar, para tu se enriquecer do conhecimento de Deus. O enriquecimento este que é tão fantástico que quanto você mais aprende, mais você distribui, mais aumenta. Não tem fim. Então, busquemos os tesouros escondidos da Bíblia. Não busquemos descobrir o que a Bíblia não manda que a gente descubra, pois estão encobertos. E o que está encoberto pertence a Deus. Amém? Outro versículo chave, Deuteronômio 32, 2. Amém? Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a erva, como gotas de água sobre a relva. Gotejar a doutrina como a chuva, destile a palavra de Deus como orvalho. O que nós devemos orar é que Deus destile e goteje a doutrina dele em nós, para que nós possamos estar crescendo, para que nosso homem novo possa estar sempre firme, constante e abundante na obra do Senhor. Meus irmãos, o tema recorrente no Novo e no Velho Testamento, aliás, o tema recorrente no Novo Testamento de Deuteronômio, no Novo Testamento sim, na nova lei de Deuteronômio, não é a nova lei, é a repetição da lei antiga. É o que? A necessidade de manter, de se cumprir a lei e a impossibilidade de fazê-la. Como assim? Eu tinha que cumprir a lei, mas nenhum ser humano conseguiu cumprir a lei, com exceção de um. Quem? Deus, que veio como homem, Deus em carne, Jesus Cristo. Todos os demais falharam, porque a lei foi feita justamente para mostrar que era impossível o homem cumpri-la. Então, meus irmãos, a remissão dos pecados, ela, quando você fazia hoje a sua limpeza e você continuava transgredindo, ou seja, não havia uma purificação verdadeira, era temporária. Com Cristo não. Por favor, Hebreus. Capítulo 10, versículos de 10 a 12. Vamos ler do 9 ao 12. Que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferece dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo o quê? Somente em comidas e bebidas,
e várias ablações e justificação da carne, imposta até o tempo da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerro, mas com o seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Vamos até o 14. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Ou seja, meus irmãos, a obra perfeita é de Cristo, e o Velho Testamento nos abre uma cortina, nos dá tipos de Cristo, e um dos tipos de Cristo é a purificação pelo sangue. Hoje nós temos a santificação real pela fé em Jesus Cristo, que entrou uma vez e efetuou uma eterna redenção. Portanto, meus queridos e amados irmãos, devemos estar aprendendo a palavra de Deus, devemos estar aplicando a palavra de Deus em nossas vidas, e não somente isso, devemos estar, irmãos, falando do amor de Deus a toda e qualquer criatura, porque isso é bom e é o que Deus quer para conosco, que falamos do seu amor a toda e qualquer criatura. Pontos a meditar para encerrarmos a aula: o Pentateuco, ou o livro de Moisés, lida com o quê? Com a criação de Israel e com a criação de todas as coisas. As doutrinas da criação, imputação do pecado, justificação, expiação, depravação, ira, graça, soberania de Deus, responsabilidade e muitas outras estão abordadas no livro de Gênesis. É a origem de tudo. O livro de Gênesis pode ser dividido em duas partes, ou duas seções: história primitiva, que é a fundação, a promessa, a queda do homem, e a história patriarcal dos 4 homens: Abraão, Isaac, Jacó e José. O tema predominante em Gênesis é a existência eterna de Deus, e para isso o autor não precisa prová-la, apenas mostra que ele é real. Deus é real, Deus existe. Quinto ponto a pensar: a palavra êxodo significa saída, e foi no tempo definido por Deus o povo hebraico saiu do Egito. Foram 400 anos. Lembrando que esse povo foi para lá com uma família de hóspedes, com honras, e tornaram-se escravos, que mostra a nossa escravidão do pecado. Só Cristo liberta. O objetivo de Levítico é fornecer instruções e leis para orientar o povo hebreu em seu relacionamento para com Deus. O tema de obediência e rebelião, seguido de arrependimento e bênção, percorre todo o livro de Números. Havia rebelião, havia arrependimento, havia bênção. Havia bênção, havia a rebelião, havia arrependimento, e virou um ciclo vicioso no povo hebraico. O nome Deuteronômio significa a segunda lei, e refere-se à repetição da lei por parte de Moisés para a nova geração de israelitas. Então, meus irmãos, esses e muitos outros temas estão contidos nesta primeiro 5 livros da Bíblia. O que devemos fazer? Estudá-los, meditar, buscar aprender cada vez mais a palavra de Deus. Que você, amigo, irmão, querido amigo, irmão, aluno, possa estar desenvolvendo o que o Espírito Santo que habita em vós gostaria que você desenvolvesse. O que? O aprendizado, o entendimento da palavra de Deus.
para que tua consciência seja perfeita e perfeitamente instruída, para que você possa levar a palavra de Deus a toda criatura. Então, que Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça e Deus nos capacite. Que fiquemos durante essa semana em orações uns pelos outros, para que possamos estar aprendendo a palavra de Deus e aplicando-a em nossa vida. Só lembrando que tem um questionamentozinho no final da aula, está lá já no PDF, no Google Sala de Aula, viu? Está lá o material, em PDF também está o questionamento. Vou fazer só no final das aulas que eu irei fazer uma pequena avaliação. Não se preocupe que vão ser poucas questões e sobre os temas mais predominantes do que aprendemos. Que Deus os abençoe, que Deus os fortaleça e uma boa semana a todos.